Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o governo de Elizabeth I e Luís XIV da França, certo? Bem, Elizabeth I, certo? Ela tinha 13 anos de idade, certo? Quando seu pai, Henrique VIII, que a gente já falou em outros vídeos, morreu e, como era de se esperar, né? O seu filho, herdeiro, homem, Eduardo I, ou Edward, certo? Filho de Jean Seymour, assume o trono com apenas 9 anos de idade. Porém, devido à sua saúde frágil e vulnerável, certo? Em 1553, Eduardo morre de tuberculose. Bem, como era de se esperar, a sucessora dele veio Maria I, ou Mary I, que era filha de Catarina de Aragão com Henrique VIII, filha do primeiro casamento dele, certo? Porém, né, quando ela assumiu o trono, em meio a polêmicas, né, por ser católica, Maria acabou se casando com Filipe II, rei da Espanha, em 1554, certo? E a partir daí começou a praticar o terror dentro da Inglaterra, impondo o catolicismo. Aí eu vou contar só uma coisinha para vocês, tá? Filipe II, na verdade, ele era apaixonado por Elizabeth, mas como Elizabeth deu 3 foras nele, ele acaba se casando com Maria I, certo? Bem, vários países da Europa, né, enfrentaram verdadeiras crises em relação às reformas religiosas que se espalhavam pelo velho continente, né? Entre elas a gente destaca muito o luteranismo, né, que veio na Alemanha, calvinismo na Suíça, certo? E em meio a esse cenário, né, de luta entre católicos e reformistas, a atual rainha inglesa, a rainha atual, né, Maria I, Mary, né, suspeitava que sua irmã Elizabeth incentivava essas revoltas contra o seu governo e por isso deu ordem para prendê-la na Torre de Londres. Porém, Mary acabou morrendo, né, em 1558 e o direito ao trono ficou com Elizabeth. Surpreendendo em seu governo, né, a rainha adotou medidas para melhorar, certo? Melhorar a economia inglesa, que estava um pouco fragilizada, né? E também impedir invasões aí que viessem a ocorrer. Aí, pessoal, tem esse filme aqui, ó. Elizabeth, A Idade de Ouro, certo? É um filme premiadíssimo. Teve, no caso aqui, ó, 7 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme. Então, se você tiver a oportunidade, ó, Elizabeth, A Idade de Ouro, certo? Só pra gente, né, falar um pouquinho, certo? Dentre as importantes características do governo de Elizabeth, certo? Destaca-se os investimentos na indústria inglesa, a expansão econômica, certo? Através da Companhia das Índias e o desenvolvimento no campo das artes, da literatura, com as publicações dos romances, né? De autores famosos como William Shakespeare, Edmund Spenser, Christopher Marlowe. Com essas atitudes, a rainha inglesa inaugurou um momento áureo para a sua nação. A Elizabeth era uma amante disso, né, das artes, tanto que no filme aqui, certo, mostra alguns romances dela, questões que envolvem aí a questão da arte, certo, descobertas, ok? Só para vocês verem. Então é bem bacana esse filme, vale a pena, certo? Bem, além disso, o reinado de Elizabeth, certo, destacou-se pelo apoio que recebeu de seus súditos e por completar a reforma, né, do seu pai, né, Henrique VIII, né, exibindo que o anglicanismo fosse tomado novamente como a religião oficial na Inglaterra, certo? Além disso, né, essa questão aí, né, que ela tornou o anglicanismo, né, ela tomou algumas medidas bem pragmáticas, né, tentando assimilar características também do calvinismo, né, para não dividir o reino por questões de crença, certo? Ou seja, ela dava ali para aqueles que apoiavam, né? Então ela estabeleceu acordos, né, para evitar possíveis conflitos e deu voz aos católicos no parlamento, né, para que não houvesse uma guerra civil. Mesmo assim, ocorreram confrontos religiosos com católicos como que ocorreram, né,
em 1569, né, que foi violentamente punido, né? A rainha Elizabeth, além de enfrentar uma delicada relação com a igreja, né, teve duro confronto imposto pelo espanhol Filipe II, certo? Que ele era católico, certo? E ele vai fazer várias incursões para acabar com o reino de Elizabeth, certo? Como eu disse, né, Elizabeth, ela não se casou, tá bom? Tanto é que ela era conhecida como a rainha virgem, né, por nunca ter se casado. Ela também não deixa herdeiros e quando ela morre em 1603, acaba encerrando assim a dinastia Tudor, ou seja, aquela dinastia que começou lá na Guerra das Duas Rosas, né, com Henrique VII, seu filho Henrique VIII, Edward, Mary, Elizabeth, encerra aí com ela, porque ela não deixa nenhum herdeiro, então a sua dinastia ela não permanece, certo? Mas Elizabeth ela foi fundamental para a Inglaterra. Ela foi uma rainha de verdade que governou e mostrou que não precisava de homem nenhum para governar ao seu lado, certo? A gente agora vai falar sobre um rei que ele é bem interessante, é uma figura bem incrível, que é Luís XIV, o rei da França, certo? E eu vou falar, ó, é desse carinha aqui, ó, Luís XIV, ou o Rei Sol, certo? Bem, Luís XIV ele era filho de Luís XIII da França e Ana da Áustria, certo? Em 1642, quando tinha apenas 4 anos de idade, o pai morreu. E a sua infância, né, na verdade, aí, né, o país acabou sendo governado aí pela sua mãe regente, certo? E pelo ministro e cardeal Mazarin, que é quem vai organizar todo o reino, dar as instruções e vai fazer com que Luís XIV seja o rei mais lembrado de todos. Só uma fofoca que eu quero contar pra vocês, tá certo? Luís XIII, ele tinha um problema de saúde muito grave, certo? Que ele tinha alergia a mulheres, isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, ele demorou 6 anos para consumar o casamento com a Ana da Áustria. Pessoal, ela estava subindo pelas paredes. Imagina aí a situação da mulher, certo? Então é só pra ver. Mas Luís XIV era completamente diferente do pai, tá? Ele era bem diferente do pai mesmo, certo? Então, em 1660, com apenas 22 anos, ele vai casar-se com Maria Teresa, filha do rei Filipe IV da Espanha. Um ano após, o cardeal Mazarin morre e Luís assume o trono. Desde o início de seu governo, ele vai adotar, certo, o absolutismo e vai extinguir o cargo de primeiro-ministro, mantendo apenas alguns secretários aí para auxiliá-lo, certo? Porque ele tem uma frase que é atribuída a ele, que é onde ele diz: "O Estado sou eu", ou seja, ele é a França. Em seu reinado, ele vai perseguir os protestantes, vai reorganizar o exército, vai travar guerras contra Espanha, Holanda, Áustria e Luxemburgo. Luís XIV também contribuiu muito, certo, para o desenvolvimento das artes e ciências na França. Ele dá proteção financeira a escritores como Molière e Racine, constrói o luxuoso Palácio de Versalhes, que tem, só para você ter uma ideia, 1.900 quartos, pessoal. 1.900. Imagina ter que limpar tudo isso. E o primeiro banheiro interno da história, onde a corte passava a viver a partir de 1682. Pessoal, vocês não têm noção do que é o Palácio de Versalhes. Ainda hoje é algo super luxuoso. E o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer lá em 1918, foi no Palácio de Versalhes também. É um grande símbolo e é o máximo do poder, certo? Também ele ainda vai ser responsável, certo, pela construção de academias, de artes, ciências, pintura e escultura. Ele era caprichoso, certo? Ele apreciava muito a etiqueta e as festas, né? Além de manter várias amantes, ou seja, ele era um homem que não se contentava com uma mulher só não, certo? E a ele é atribuída a frase, né? O Estado sou eu, onde ele ficou conhecido como Rei Sol, por escolher a imagem, certo, do astro-rei como seu emblema.
Ao morrer, né, em Versalhes, ele vai acabar deixando o país em uma péssima situação financeira. Vou contar para vocês só uma fofoquinha aqui também, isso é só mais uma, tá bom? Luís XIV, quando ele era pequeno, certo? Como ele já sabia que ia ser rei e ele estava sendo preparado para ser rei, o que é que ele vai fazer? Ele vai organizar uma pequena cerimônia, ele tem aproximadamente 7 anos, tá, de idade. Ele vai mandar organizar uma cerimônia e vai dizer para que todos os súditos beijem seu órgão genital, ou seja, beijem seu pênis. Isso mesmo, vai mandar fazer uma fila ali de súditos e todos têm que beijar ele. Se não beijasse, poderia acabar sendo expulso do palácio e deixar de viver, né, as glórias, né, e as farras que a corte poderia oferecer. Tá vendo, Luís, como era danado? Diferentemente do pai, que não gostava de mulheres, ele gostava de mulher até demais. Então, pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para mostrar aí o governo de Elizabeth e de Luís XIV. Elizabeth, uma protestante ferrenha, Luís XIV, um católico devotado, certo? Mas ambos praticando o absolutismo, poder máximo. Eles não aceitavam uma segunda opinião, não. Era a deles que importava e ponto final. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.